Uma pessoa que se encontra no nível básico, ele vai tentar colocar a ênfase em todas as palavras da frase. Uma pessoa que se encontra no nível básico iria dizer assim: I don't live in Canada. I don't live in Canada. Ao passo que um nativo, ele vai colocar apenas a ênfase na palavra correta, ok? Nesse caso, ele iria dizer, I don't live in Canada. I don't live in Canada. Você percebeu a diferença? A pessoa que se encontra no básico vai colocar a ênfase em cada palavra. I work every day. I work every day. E o nativo, ou uma pessoa que já se encontra no avançado, já percebeu esses padrões, ela diria assim, I work every day. I work every day. Ou seja, as palavras I work, elas não recebem ênfase na pronúncia, portanto, elas devem ser abreviadas. Você pronuncia de forma mais reduzida. I work every day. I work every day. I work every day. E na primeira frase, I don't live in Canada. I don't live in Canada. Ok? Ao passo que uma pessoa que se encontra no básico diria I don't live in Canada. I don't live in Canada. E o nativo, I don't live in Canada. I don't live in Canada. Vou colocar essas palavras agora em outra cor para você ver quais são as palavras que devem ser enfatizadas. I don't live in Canada. I don't live in Canada. I work every day. Legal. Se você conseguir entender esse fato sobre a pronúncia, você só vai precisar agora entender quais são as palavras que devem ser enfatizadas e você já vai começar a entender ou perceber os padrões da pronúncia. Em outras palavras, você precisa distinguir em uma frase quais são as palavras que possuem a ênfase, a pronúncia, e quais são as palavras que não possuem, porque você não precisa pronunciá-las com perfeição, porque geralmente o som destas palavras são reduzidos. Você já deve ter dito, ou então você até já deve ter ouvido alguém dizer assim, que os nativos falam muito rápido, enfim, e é difícil de entender, né? E aí está a explicação. Quanto mais você aprender estes padrões, melhor e mais natural ficará a sua pronúncia, ok? Agora, dito isso, eu preciso te mostrar quais são os grupos, né? Quais são os grupos e categorias de palavras que devem ser enfatizadas e quais geralmente são reduzidas, tá? Você está vendo aqui, né, dois grupos. O primeiro grupo é chamado de content words, tá? Palavras de conteúdo. Esses são os grupos de palavras que você deve enfatizar na hora da pronúncia. Esses grupos são geralmente enfatizados. Por exemplo, os nouns, que são os substantivos, main verbs, que são os verbos principais, os adverbs, também os advérbios, né? Adverbs geralmente são enfatizados na hora da pronúncia, adjectives e os question words. Dificilmente você ouviu desta forma, né, que eu estou colocando nesse vídeo. Então, isso é muito importante. Explicando novamente, esses são os grupos, os content words, tá? São os grupos de palavras que, numa frase, geralmente são enfatizados. Eles geralmente são o focus word, né? A palavra principal numa frase, que essa palavra ela deve ser pronunciada com mais perfeição, de forma mais clara. E aí, em contraste com as outras, que ficam com som reduzido, ok? E no segundo grupo, o grupo de baixo chamado de structure words, ou palavras de estrutura, nós encontramos neste grupo pronomes, pronouns. Então, geralmente, os pronomes não são enfatizados na pronúncia. Há situações em que eles são enfatizados, ok? Nós podemos falar disso depois, mas de forma geral, estou dizendo, tá? De forma geral, os pronomes, as preposições, os artigos, né, os articles,
O verbo to be também, isso, o verbo to be também, ele não recebe ênfase na pronúncia. Por isso que o verbo to be e verbos auxiliares como have, had e outros verbos, eles geralmente são contracted, são reduzidos. Você pode dizer I have, aí você vai usar a contracted form, I've, porque você deve e geralmente reduz esses sons na hora de falar as frases. E aqui, conjunctions, as conjunções também. Eu gostaria de fazer um outro vídeo, porque esse vídeo vai acabar ficando muito longo. Se você acha esse tema importante, você vai deixar o seu like agora, se você ficou até agora comigo, se você quer aprender mais sobre esse assunto, eu posso gravar um vídeo só falando sobre as regras dos content words e os structure words, certo? Para eu entender que você quer mais vídeos sobre isso, eu preciso que você deixe aí nos comentários agora e também deixe o seu like, tá? E compartilhe esse vídeo, que aí eu vou saber que esse assunto é relevante e vou gravar mais vídeos assim para você. Por agora, só de você aprender o que eu disse anteriormente, tá? Já vai melhorar bastante, porque você vai começar a colocar a ênfase na palavra certa e aí a sua pronúncia já vai ficando melhor, sua pronúncia já vai ficando um pouco mais parecida com a pronúncia nativa, a pronúncia mais fluente do inglês, ok? E para encerrar este vídeo, não poderia deixar de colocar aqui uns exemplos de frases para você. Então, preste atenção em algumas frases. Primeiro, eu vou ler as 4 frases, normalmente, e vou explicar rapidamente. Number 1. Here's a package for you. Here's a package for you. Number 2. Put this in the cabinet. Put this in the cabinet. Number 3. I lost my key. I lost my key. Number 4. I need some sandals. I need some sandals. Explicando aqui rapidamente, na primeira frase, a ênfase ficou na palavra package. Tá lembrando que package, ele é um noun, ele é um substantivo, certo? E nós não enfatizamos preposição. O for é uma preposição, então ela não é enfatizada. O you é um pronome e ele está no grupo, os dois estão no grupo de structure words, são aquelas que não são enfatizadas. Por isso, a última content word é um substantivo, é um noun, né, um substantivo. Por isso, a última palavra content word é package, que é um substantivo, e aí a ênfase ficou. Quando você começa um diálogo, você enfatiza a última content word. Essa é uma regra também. Em outro vídeo, como eu disse, eu posso falar sobre essas regras e dar mais exemplos, explicar mais se o assunto for relevante para você. Na segunda frase também, a última content word é cabinet, que também é um substantivo. Lembrando que os substantivos, os nouns, eles ficam no grupo de content words, que são as palavras que nós devemos enfatizar. E o cabinet é a última content word da frase, né? Então, put this in the cabinet. A outra content word dessa frase seria o verbo put, que é o verbo principal da frase, certo? Put this in the cabinet. Put this in the cabinet. Já aqui, para você compreender melhor, o this, o in the, então nós temos um som reduzido. Put this in the cabinet. Put this in the cabinet. Put this in the cabinet. Okay. I lost my key. I lost my key. I lost my key. Key também é um noun, né? Noun. Então, é a última content word da frase, noun. E aí, você coloca a ênfase nele, tá? Uma outra seria o verbo lost, tá? Lost. Então, praticamente, nessa frase, você só entenderia melhor o lost e o key. I lost my key. Lost my key. Lost my key. Lost my key. Ok? E, na última frase, sandals. Sandals também é um noun, né? Substantivo também. E assim, deve ser a palavra enfatizada. I need some sandals. Bom, pessoal, por hora é isso. Gostaria de agradecer você que ficou comigo até esse momento do vídeo.
Mais uma vez, se esse assunto for relevante, coloca aí seu like, comentário e espero gravar mais vídeos aí sobre esse assunto. Ok? Um abraço. Bye, bye. Você gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos.